E uns dias depois, o Marcos chegou lá com o pessoal para ouvir mais umas histórias de linhas do tempo alternativas com o Lucas. Natanael chegou meio triste e o Ângelo perguntou para ele de quem era que ele estava de luto. E Natanael disse que a dona Edna, uma senhora que acolheu a mãe dele como se fosse a própria filha dela, acabou morrendo. E o Marcos perguntou quando foi isso. E o Natanael disse que, considerando o tempo da Terra, foi há uns 7 dias atrás. E que hoje que eu acabei vindo de lá. E a minha mãe, como sendo uma pessoa bem próxima dela, acabou herdando as receitas de família dela, depois de a dona Edna saber que a comida dela era tão famosa não só no mundo dela, mas em outros mundos. Ela acabou dizendo para minha mãe, acabar repassando essa receita para outras pessoas da família que soubessem cozinhar bem, para que esse segredo que tanta gente gosta não se acabasse com ela. E foi o que minha mãe fez. Ela agora está folheando página por página do livro de receita para aprender tudo direitinho. E ela já tá vindo também. E a mãe do Nathanael chegou lá, junto com o Bomba, e o Marcos perguntou: Grace, como você está? E ela disse que estava bem à medida do possível. Isso foi uma escolha da dona Edna mesmo. Ela disse que está tudo bem, ela já viveu bastante, e ela quis partir mesmo, sabendo que nós poderíamos prolongar a vida dela. E o Marcos disse que se parecia com a avó dele mesmo sabendo que ela poderia ser curada, ela preferiu ir em paz. E a Grace disse que foi assim mesmo que ela foi. Ela já tinha uma filha que havia morrido um tempo atrás, e ela preferiu ir assim mesmo, igual a filha dela. E o pessoal se ajeitou lá, tudo, e começou a comer umas coisas por lá. E perguntaram pro Lucas que história ele contaria hoje. E Lucas disse que iria contar uma história alternativa sobre Rogério. E perguntou ao Paulo, um dos retribuidores, quem era esse tal de Rogério. E eles falaram que Rogério foi um cientista conquistador. Ele acabou chegando na Terra por uma anomalia. E ele tentou conquistá-la com seu exército de robôs. E vários países ele conseguiu conquistar porque ele não tinha apoio dos Estados Unidos e de outros universos. Mas acabou sendo detido quando esses países se uniram contra ele. E Rogério acabou sendo mandado para outro mundo para poder dominá-lo e melhorá-lo. Mas e se Rogério dominasse o mundo? E Lucas começou a mostrar lá as imagens do que ele viu. E ele viu no jornal uma transmissão ao vivo falando que inúmeros robôs estavam saindo de portais e se colocando em várias partes do mundo. E muita gente estava aterrorizada vendo isso, sem saber o que está acontecendo. Só que os robôs ficavam só parados e começaram a ver vários hologramas lá mostrando uma transmissão ao vivo dos Estados Unidos e várias televisões ligando na mesma transmissão e viram um local onde começou a abrir portais e saíram os líderes de todos os países do mundo, escoltados por robôs atrás deles e foram colocados para se sentar em um local que foi preparado lá e as pessoas não estavam entendendo nada, só vendo isso acontecer e de repente viram uma nave gigantesca que foi filmada aparecendo lá em cima deles e as pessoas estavam com medo, querem correr, só que os robôs impediam e viram um portal abrir lá na frente de todos os líderes do mundo e saiu o Rogério junto com o robô dizimador e o portal fechou e ele acabou se voltando para as câmeras e acabou vendo a notícia que apareceu hologramas dele em várias partes do mundo e ele disse que o nome dele era Rogério, o cientista conquistador e que esse robô ao lado dele era o Homem de Metal, o assistente dele e ele veio de um outro universo e de outro mundo diferente do deles e que está aqui para melhorar esse mundo que está à beira da ruína. E de agora em diante eu serei o líder supremo desse mundo e acabarei transformando ele em um lugar bem melhor do que é hoje e aniquilarei todas as doenças incuráveis, todos os problemas de fome e desigualdade social. Acabarei com toda a miséria. Eu vou acabar com a falta de educação e com os preconceitos. E o Rogério começou a ouvir uma mulher gritando o nome dele lá na frente e se aproximou dela e perguntou o que ela queria com ele. E ela disse que só podia ser gente da laia dele mesmo para fazer uma coisa dessa. E ele perguntou que tipo de laia. E ela disse que onde já se viu um negro ser um líder supremo de um mundo, uma coisa dessa é ridícula. E ele ficou branco. E ela ficou assustada ao ver isso. E ele perguntou se agora ele poderia ser o líder supremo, só porque agora ele é branco igual ela. E ela ficou meio assustada e quis sair de lá. E o Rogério disse que ele vai acabar com esse tipo de preconceito e falou para ela que um dia ele já foi escravo e que sofria um preconceito desse, de onde ele veio. E isso é o que ele não quer que ninguém mais aqui passe.
E na hora que ele estava voltando para lá para frente dos líderes, acabou aparecendo uma bala achatada na cabeça dele, que acabou caindo. E ele acabou perguntando para o robô dizimador quem foi que fez isso. E o robô disse que foi um atirador que foi contratado para isso e disse para trazê-lo para aí. E o robô dizimador abriu um portal em cima deles. E um homem acabou caindo de dentro do portal. E estava encapuzado e com uma arma na mão. E o robô dizimador acabou tocando na máscara do homem e ela acabou sumindo. E o homem acabou ficando desesperado e pegou a arma para atirar no Rogério. Só que aí o robô dizimador tocou na arma e ela sumiu também. Ele ficou com medo. E o Rogério disse que ia deixar uma coisa bem clara. Não importa o que vocês tentem fazer contra mim ou contra as minhas máquinas, é inútil. Todas as armas do mundo de vocês são primitivas em consideração a minhas, mas eu não tenho intuito de usá-las contra vocês. E, além do mais, eu sou imortal. Eu consigo curar minha própria carne e o meu corpo bem mais rápido do que algo causa dano. Então, qualquer tiro de arma de vocês é inútil contra mim. E ele disse que ele poderia também proporcionar isso às pessoas do mundo, se elas quisessem, imortalidade e saúde sem fim. E as pessoas ficaram perplexas assistindo e vendo isso. E o robô perguntou o que faria com esse homem e disse que era para mandar ele para uma prisão e para dizer o porquê que ele foi mandado. E acabou abrindo um portal e jogou o homem. E Rogério chegou na frente dos líderes do mundo e quando ele ia falando, os robôs iam traduzindo. E ele disse que ele agora seria o líder supremo da Terra, mas que eles poderiam continuar nos postos dele, só que ele agora vai ditar novas leis e que vai comandar o mundo inteiro. E qualquer um que tentar resistir, ele vai tirar do posto. E todo mundo está com medo lá e disseram que concordaria com tudo. E Rogério disse que ele já tinha acesso a todas as informações da Terra. Ele conseguiu acessar pelos satélites e obteve as informações de todas as partes do planeta, das mídias sociais e até de documentos secretos dos governos. Então tudo ele já está ciente. Ele chegou já faz uns meses e ele sabe muito bem como melhorar a Terra e tem as informações necessárias dos problemas, mas precisa que eles colaborem e que lhe obedeçam. E eles disseram que iriam fazer isso. E acabou a transmissão lá ao vivo, após ele falar que todos os líderes do mundo concordaram em acabar ficando sobre a dominância dele. E Lucas acabou vendo que uns dias depois, pelo jornal, que Rogério começou a acabar com toda a criminalidade. E para hospitais ele mandava robôs para curar as pessoas e vacinas para doenças que eram muito complicadas. E locais onde havia fome, ele começou a mandar recursos. E locais onde tinha pessoas que não estavam tendo educação, ele começou a mandar robôs para construir escolas e pessoas para poder ensinar, e robôs quando não tinha pessoas. E viram que ele atualizou leis que valiam para o mundo inteiro e acabou abolindo muitas e fez com que o mundo seguisse só um único governo, o governo dele, com as leis dele. E viram lugares que sofria de pobreza extrema. Ele começou a administrar recursos de uma parte do mundo para outra para poder mandar recursos necessários para essas partes, para conseguir acabar com a pobreza. E acabaram vendo que e viram que tinha pessoas que ainda faziam revolta contra ele, só que a revolta acabava rapidamente quando os robôs chegavam e acabavam mandando as pessoas para suas casas. E qualquer um que tentava resistir, os robôs acabavam prendendo e mandar para a polícia. E viram que as pessoas tiveram muita dificuldade para se adaptar às novas leis do Rogério e muitas pessoas ainda acabavam sendo presas por causa de revolta. Mas ele viu que depois de avançar um bom tempo no futuro, num período de uns 5 anos, as pessoas já haviam se adaptado e estavam vivendo bem sobre as ordens e leis dele, e que também havia chegado outras pessoas de outros universos, outros heróis e os conceitos, só que eles não lutaram contra o Rogério, mas como ele já estava dominando o mundo, eles não interferiram e simplesmente alguns ficaram na Terra e outros deram um jeito de voltar para os multiversos e viram que acabou aí a visões do Lucas. E depois que ele fechou lá a tela da imagem, e depois de conversarem mais um pouco, foram embora para suas casas.